Olá, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz esteja com você, que tudo dê certo para você neste dia, que você seja muito abençoado. Queridos, vamos agora narrar mais uma carta de ensino do pastor David Robertson, com o título Mente Transformada pela Meditação na Palavra de Deus. Mas antes de nós narrarmos essa carta maravilhosa, eu peço a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, dê o seu joinha, ative os sininhos aí para você receber as nossas notificações e também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque quando você faz isso, você está colaborando com o Evangelho, com a pregação do Evangelho a toda a criatura, assim como ensina a palavra de Deus, e você também receberá os galardões, ok? Então vamos a essa carta de ensino incrível que o pastor Dave narrou, escreveu, e eu vou narrar agora. E ela tem esse título, então, Mente Transformada pela Meditação na Palavra de Deus. Ela inicia assim: Querido amigo, eu me lembro muito bem do dia em que Deus me disse: Eu vou lhe ensinar um novo jeito de meditar na palavra. Antes daquele dia, eu tinha sido levado às bordas da meditação sem entender a totalidade dela. Então, o Senhor me disse que Ele queria me dar mais da mente de Cristo para que eu pudesse aprender a me entregar a Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, movendo dentro daquilo que Ele investiu em mim, através da meditação e através do meu Mestre, o Espírito Santo. Quando o Senhor começou a me instruir nesse novo jeito de meditação na palavra, eu não sabia quais seriam os resultados, mas mesmo assim eu fiz o que ele me disse como um ato de obediência. Aos poucos eu descobri sobre as leis universais, onde eu pude me doar mais para a meditação na palavra de Deus, estas leis que ajudam na transformação da minha mente. E quanto mais eu aprendi como a minha mente funciona, mais eu fui capaz de acelerar o processo de transformação onde Deus estava trabalhando dentro de mim. Veja bem, há uma razão do porquê uma criança de 5 anos de idade assimila e fala fluentemente 3 línguas estrangeiras. Esta criança não usa apenas um atributo de sua alma, seu intelecto, para aprender tais línguas do jeito que os alunos mais velhos fazem na escola durante as aulas. Os alunos mais velhos comparam mentalmente uma palavra da língua estrangeira, seu significado correspondente, com a palavra em sua língua nativa, mas porque eles estão usando apenas um dos atributos da sua mente, o processo de assimilação é muito lento. E não apenas isso, mas a nova língua que se está aprendendo fica estocada apenas no âmbito mental, o que facilita o esquecimento. Por outro lado, a criancinha nem mesmo tenta aprender as 3 línguas. De fato, ela não tem ideia de como ela faz isso. Mas porque ela cresce em contato diário com essas 3 línguas, todos os atributos da sua alma, da sua mente, elas ficam concentradas nisso e todas as suas emoções. E o seu intelecto vão funcionar na assimilação das línguas, fazendo-as parte inseparável de seu todo. É possível a uma pessoa mais velha assimilar uma nova língua bem rápido. É só pedir a alguém que leve ela para qualquer lugarejo do outro lado do oceano onde ninguém fala a sua língua, e deixa ela lá para depois volta lá 2 ou 3 anos para buscá-lo. Eu lhe garanto, a alma, a mente dessa pessoa tem o poder de transformar e assimilar a língua daquele lugar rapidinho. É claro que essa pessoa não teve que traduzir uma língua para a sua língua nativa antes de começar a falar essa nova língua. Pensar na língua estrangeira vai ser uma ação espontânea, uma vez que essa língua se torna parte dela através do processo de assimilação. É do mesmo jeito que você assimila uma vez que essa língua se torna parte dela através do disto que eu estou falando, desse processo de assimilação. Tem uma imposição mental da palavra, mas de uma forma de meditação na qual você usa todos os seus atributos da sua alma. Eu lhe digo isto: se você aprender a meditar na palavra de Deus deste jeito, você se levantará para um lugar muito alto em Deus, onde nunca sonhou atingir. Em vez de ter um consenso intelectual do que a palavra diz, você começará a se doar completamente a ela, assimilando-a até que ela se torne parte de você e você se torne parte dela. Deus criou a sua mente para que funcionasse desse jeito. A sua mente ou alma
ela transforma você naquilo em que você a submete em pensamentos e ações. Assim, o único motivo que nos impede de sermos multimilionários aos 30 anos é o simples fato de não termos sido transformados para pensar como multimilionários. Nós não nos tornamos milionários porque vivemos com fortalezas que nos impedem disso. Essas fortalezas em nossas almas são tão fortes quanto as grades de prisões. Aliás, nós podemos escapar das grades de prisões mais rapidamente do que escapar das fortalezas nas quais nós fomos criados para aceitar como realidade. É por isso que as fortalezas da alma devem ser destruídas antes de começarmos a ser transformados para a verdade da palavra de Deus. Quando eu comecei a entrar nesse novo jeito de meditação na palavra, o Senhor me instruiu a passar algum tempo com a Bíblia toda e isolar livros específicos, os quais ele queria que eu assimilasse e absorvesse. Livros tais como o de Efésios, Gálatas, Colossenses, Hebreus e Romanos. Mesmo estes livros, não sendo longos, eu aprendi que todos eles têm um tema central. Em outras palavras, cada livro tem algo específico da mente de Deus para a igreja, realidade da nova criatura, que são ouro espiritual em sua forma mais pura. Com o tempo, eu também descobri que o que eu pensava de mim mesmo e minhas aspirações, o que eu queria ser na vida, estava correndo contrários à palavra de Deus. Mas então o Espírito Santo começou a me ensinar como acontece a transformação da minha alma. Por eu ter aprendido como me doar mais e mais através da meditação na palavra de Deus, o Espírito Santo foi capaz de se levantar em meu espírito e sustentar a verdade a qual tinha transformado a minha alma, trazendo entendimento espiritual e sabedoria para produzir revelação em meu coração. Eu descobri rapidamente de onde vem o poder da palavra de Deus. Entenda, quando a sua alma assimila a palavra de Deus deste jeito, você não tem que parar e imaginar o que Deus falaria sobre uma certa situação. Você espontaneamente sabe o que ele iria fazer, porque a palavra se tornou parte de você e você se tornou parte dela. É por isso que eu quero lhe ensinar o que o Senhor me ensinou. Eu quero lhe mostrar como cooperar com o Espírito Santo na transformação da sua alma ou da sua mente. Você pode dar a ele tudo o que ele precisa para operar em sua nova natureza e transformar você naquilo que a palavra de Deus diz que você é. Muitas vezes, pessoas vêm até mim e me perguntam como eu faço para meditar na palavra de Deus. Elas vêm a mim assim que descobrem o seu chamado divino e então elas perguntam como é que elas podem entrar na meditação para serem equipadas para o chamado delas. Por exemplo, algumas pessoas são chamadas para o ministério de socorros, ou como eu chamo de negócios do evangelho, a simplicidade de dar. Essas pessoas são chamadas para sustentar o dinheiro de Deus para o seu reino. Ele pode confiar-lhe milhões ou bilhões de dólares. Nestes últimos dias, realmente existem essas pessoas que receberam o chamado do ministério dos negócios para o evangelho. Quando estes crentes vêm até mim e dizem que querem começar o processo de transformação para o que a palavra de Deus diz sobre as suas chamadas em suas vidas, é isso que eu digo para elas. Olha só, se você acredita mesmo que Deus lhe chamou para ter grande quantidade de dinheiro, então deixe-me levá-lo ao livro da Bíblia que provê algo de melhor que há no mundo para equipar a sua alma. Então, eu as aconselho a começar pelo livro de Provérbios, lendo-o com atenção 50 vezes. Este é o primeiro passo para equipar você para a chamada de sustentar o Evangelho. Entenda, sendo você bem-sucedido ou não no seu chamado, vai depender se você vai se tornar o que Deus fala para você ser ou não. O mesmo é verdade para você. É claro que você irá descobrir qual é o seu chamado para
orar excessivamente em línguas. Mas não importa para o que Deus o chamou para fazer nesta vida. Existem 66 livros na Bíblia para ajudá-lo a começar a entrar em sua chamada divina. Então, o primeiro passo para se entrar no processo de preparação é o que eu chamo, é o que eu estou falando agora. É desse jeito que você ajuda o Espírito Santo na transformação para a palavra, através da palavra. Peça a Deus que oriente você qual livro da Bíblia você deve absorver e assimilar. Então leia aquele livro cuidadosamente 50 vezes. E ao fazer isso, você vai perceber que será difícil meditar em uma passagem das Escrituras se você não sabe o que significa uma palavra daquela passagem. Contudo, eu sugiro que você escreva à parte as palavras as quais você não entende e não conhece o vocabulário dela. E aí depois você procura os seus significados. Ao você seguir essas sugestões, é muito importante que você tome um tempo adequado para dormir. Saiba disso. Enquanto você dorme, a sua mente para com qualquer processo ativo do qual seus sentidos foram alimentados durante o dia todo. A mente precisa de tempo para recarregar suas baterias. Em outras palavras, a sua mente precisa de tempo para lidar com toda aquela nova informação e assimilar todas as informações que estão acumuladas lá, separando-as para que você comece a funcionar por estar alimentando diariamente a sua alma mais e mais com tais informações. Deus criou este processo de assimilação da alma para a sua sobrevivência e não é algo simples. Se você quer entender uma língua desconhecida para sobreviver em um certo meio ambiente, você irá aprender a língua. Se você estiver em um ambiente novo de uma faculdade, você irá assimilar o que você precisa para saber como se portar naquele meio ambiente. Não importa o que venha na sua frente, a sua alma irá assimilar tudo ao seu redor para a sua sobrevivência. Com isso em mente, é importante que você se pergunte: o que aconteceria na minha vida se eu descobrisse como apresentar a palavra de Deus para a minha mente de tal modo que eu pudesse assimilar a verdade de Deus do jeito que eu assimilo qualquer outra coisa? Vamos então voltar à minha conversa com as pessoas que são chamadas para os negócios do Evangelho. Eu lhes diria assim: eu quero que vocês aprendam a ler cada versículo de Provérbios cuidadosamente. Você não tem que saber o significado completo de cada verso, mas eu quero que você seja capaz de tomar conhecimento do conteúdo de cada verso antes de ir para o próximo. Leia Provérbios 50 vezes deste jeito, sem parar ou fazer qualquer estudo em versículos isolados. Além de você estar se preparando para o seu chamado, você tem que também assimilar o amor de Deus através da meditação na palavra de Deus. Veja, você é chamado para operar em poder, mas se você não for transformado cuidadosamente no amor de Deus, este tipo de poder pode literalmente destruir as vidas das pessoas. Deus não pode confiar a você 50 toneladas de dinamite se você não está continuamente motivado pelo seu amor a trazer vida às pessoas. É por isso que eu recomendo a você que comece este processo lendo a primeira carta de João pelo menos 100 vezes. Por quê? Porque você estará equipando a sua alma em andar no amor de Deus. Ao assimilar o que ele diz sobre o assunto, você aprenderá tudo sobre aquele assunto e será transformado em amor. Então você estará ajudando o Espírito Santo na transformação da sua mente naquilo que a palavra de Deus diz sobre o amor de Deus. Agora, aqui vai uma sugestão a qual eu achei pessoalmente útil. Eu treinei orar no Espírito Santo baixinho com a minha respiração enquanto leio um destes livros da Bíblia 50 vezes. Pode ser que no começo isso seja difícil para você, mas eu lhe prometo, você pode aprender a fazer isso, porque, como Paulo disse, quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora de fato,
mas o nosso entendimento fica infrutífero. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Eu desenvolvi a habilidade de ler cuidadosamente enquanto eu estou orando em línguas. Não foi um processo da noite para o dia, mas eu determinei aprender como fazê-lo, porque eu queria que o meu espírito fosse edificado ao mesmo tempo em que eu oferecia a minha alma no altar da palavra de Deus. Eu preferivelmente oro baixinho em vez de alto. Eu descobri que desse jeito é muito mais fácil para as minhas cordas vocais quando estou orando e lendo por muitas horas. Por eu orar em línguas e ler a palavra, a minha mente vai algumas vezes se deter em algum versículo em particular, e então eu percebo que parei de orar por um pouco. Mas quando isso acontece, eu volto para aquilo que eu estava fazendo e continuo a orar em línguas. Algumas vezes o meu coração é vivificado por eu orar no Espírito Santo e me doar a palavra deste jeito. Eu vou ler uma passagem específica e de repente eu tenho um grande desejo de saber o que ela significa. Quando isso acontece, o Espírito Santo demonstra ao meu coração o desejo de orar aquele mistério através de mim. E quando aquela revelação explode em meu espírito, é algo realmente incrível. Eu sabia muito pouco quando eu comecei a meditar na palavra desse jeito, onde Deus estava carregando a minha bateria espiritual, armazenando informações dentro de mim para serem assimiladas e ajudarem na transformação da minha alma. Eu não percebi o quanto eu estava assimilando até que de repente, em momentos inesperados, um ensino todo surgiu dentro de mim e eu nem mesmo compreendia como eu sabia aquelas verdades. É desse jeito que a assimilação de uma verdade das Escrituras se torna completa. Quando o Espírito Santo traz a verdade que você leu muitas vezes e lhe ensina para as situações da vida, você não tem mais que usar a sua memória ou pensar através do seu intelecto, porque o Espírito Santo vai adiante para resolver uma crise com aquela verdade e de repente ele se torna uma parte inseparável de você. Depois de você ter lido um livro específico cuidadosamente 50 vezes, então você pode voltar e fazer estudos das palavras, dos capítulos, analisar as palavras, fazer o estudo das referências ou qualquer outro tipo de estudo mais profundo que você quiser. Agora, eu preciso deixar algo claro aqui. Eu geralmente não tento ler um livro grande da Bíblia, como o de Isaías, por 50 ou 100 vezes. Livros longos como este, eu sempre divido em assuntos, mas com os livros menores, eu assimilo ele por inteiro e esta é a razão porque falsas doutrinas, na maioria das vezes, resultam de tirar escrituras fora de um livro e interpretá-las fora do contexto. Contudo, não há grande perigo de você entender errado as escrituras se você ler um livro da Bíblia 50 vezes, cuidadosamente, enquanto ora em línguas. Talvez haja alguns pensamentos conclusivos nos últimos capítulos de um livro que abram significado à mensagem de Deus nos capítulos anteriores. Mas você não vai saber isso se você não assimilar o livro todo. Quando você medita um livro inteiro da Bíblia, você está facilitando muito o serviço do Espírito Santo, porque você lhe dá tudo o que ele precisa para transformar você na mente de Deus, naquela parte da palavra. Se houver qualquer informação que o Espírito Santo precise retirar de qualquer parte daquele livro, ele poderá explodir uma revelação em todo o seu ser, porque você lhe deu tudo o que ele necessitava e você não precisa tentar pegar a revelação. Ela virá naturalmente. Por quê? Porque Deus enviou um professor pessoal para você com o primeiro e mais importante compromisso divino de guiá-lo a toda a verdade a que é achada na palavra de Deus. Mas deixe-me diverti-lo. Se você ainda não experimentou a resistência do inimigo ao se aproximar deste caminho, o qual levará você a um lugar mais alto em Deus, você irá experimentá-la com certeza. Lembre-se,
Você está oferecendo a sua alma para a assimilação da mente de Cristo, como se encontra em cada livro da Bíblia. O diabo, ele não gosta disso de maneira nenhuma, e ele irá se opor a você assim que você entrar neste novo método de meditação na palavra. Eu nunca tinha recebido oposições tão ruins quanto aquelas de quando o Senhor começou a me ensinar como assimilar a palavra em sua totalidade. Eu pude perceber que eu havia incomodado o diabo porque ele veio com muita fúria para cima de mim. As minhas emoções espernearam e gritaram pela primeira vez que tentei fazer isso que estou lhe dizendo nesta carta. Eu tive que lutar em abrir a Bíblia e começar a ler o livro que Deus tinha me guiado a assimilar. Eu estou lhe dizendo isso para você, para te alertar. Se você quer saber se tem ou não pelo menos o tanto de fé como um grão de mostarda, em outras palavras, fé suficiente para fazer a coisa certa quando um desafio vem, simplesmente comece a assimilar a palavra através da meditação. No meu caso, as minhas emoções gritavam: não medite, não medite. Mas o grão de mostarda que traz a promessa dizia: permaneça fazendo o que Deus lhe disse para fazer. E quando eu obedeci, sempre achei forças para seguir adiante. Lembre-se, é necessário ser produzida a imensa árvore que reside na semente. Portanto, se você tiver fé como um grão de mostarda, você tem fé para meditar e orar, não importa o que as suas emoções digam, mas você deve agir de acordo com aquilo que o seu coração diz para você fazer, senão você não poderá receber a sua colheita assim como Deus quer que você receba. Mais tarde, eu descobri por que o diabo estava me atacando tanto. Ele estava com medo de mim. Satanás odeia quando nós nos doamos ao Espírito Santo em meditação, a qual oferece a nossa alma junto ao altar da palavra de Deus. O inimigo, ele se assusta quando deixamos o maior mestre, o Espírito Santo, que sempre viveu, ficar livre dentro do nosso espírito humano. Satanás sabe que estamos dando o maior, o que ele precisa para transmitir toda a revelação que ele quer nos dar. Veja, quando você lê um livro como a primeira carta de João por 100 vezes, o tema central do livro vai começar a se estabelecer dentro de você. O Espírito Santo será capaz de pegar os versículos centrais que estão flutuando ao redor do tema central e trazê-los todos juntos. No momento, toda a mente de Cristo contida naquele livro se aglomerará dentro de você. E tudo porque você equipou o seu espírito com a matéria-prima que você precisa para meditar de dia e de noite. Eu lhe garanto, receber este tipo de revelação do Espírito Santo faz valer a pena ler qualquer livro da Bíblia por 100 vezes. Eu sabia muito pouco sobre o que eu receberia e as experiências que eu teria por seguir o Espírito Santo nesses princípios de meditação. Mas por ter obedecido ao Senhor, ele me ensinou o que eu precisava saber. Aprendi que o jeito mais eficaz de oferecer a minha alma no altar da palavra de Deus não era apenas com o meu intelecto. Embora o meu intelecto tenha sido uma ferramenta eficaz, foi apenas um atributo da minha alma. Eu ainda tinha mais três para usar. Se eu quisesse liquidar com as limitações que estavam no meu andar de anos, como Deus queria que eu fizesse e queria que eu aprendesse como incorporar os outros três atributos, a minha mente, a minha vontade, as minhas emoções para a assimilação da palavra de Deus. Nunca subestime o poder da sua alma ou o poder da sua mente. Este é o erro mais comum que as pessoas cometem em suas vidas. Elas não percebem que as suas almas, as suas mentes têm todo o poder de transformá-las em tudo o que forem submetidas. Só tem uma coisa mais poderosa do que a operação da sua alma.
E esta é a operação da nova natureza que Deus lhe deu com o novo nascimento do seu espírito. Então, só espere até que você comece a submeter a sua alma à meditação da palavra de Deus. Você descobrirá repentinamente o que significa ter todo o poder da sua alma trabalhando por você e não contra você. E os resultados serão extraordinários. Então, meu amigo, doe-se a palavra e permita ao seu Mestre Espírito Santo ativar o processo de assimilação em sua vida. Equipe o seu espírito, equipe o Espírito Santo com o que ele precisa para queimar seu coração com a revelação e transformar você em um grande vencedor. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson. Muito bem, querido amigo, esta é uma carta maravilhosa, então eu encorajo você a colocar em prática tudo o que nós narramos aqui e você vai ver o poder extraordinário do que é a transformação da mente para a assimilação da palavra de Deus. Fique com Deus, Deus abençoe você e ouça agora e receba a bênção de Arão. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.